Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar problema de valor inicial. Então a ideia é a seguinte: a gente sabe, né, que dado uma equação diferencial, né, uma EDO de primeira ordem, a gente pode encontrar a chamada solução geral nela, né, ou seja, uma família de soluções dessa EDO. Vamos considerar nessa aula EDOs de primeira ordem, tá? Então todas poderão ser escritas dessa forma aqui. O derivado de y em relação a x vai ser igual a uma expressão, né, que é uma função de x e y, tá? O que significa resolver um problema de valor inicial, né, ou um PVI? Significa encontrar dentre todas as soluções, né, dentre a solução geral da sua EDO, uma solução que satisfaça o valor dela num ponto já seja determinado, tá? Então suponha que eu quero então uma solução dessa EDO, tal que eu só quero aquela solução que num certo valor x0 tenha valor y0, tá? Ou seja, eu quero aquela solução que quando eu olho o gráfico dela, ela passa pelo ponto x0 y0, tá? Em geral a gente denota aí, né, apresenta um PVI, né, dessa maneira aqui, ó. Isso para EDO de primeira ordem, tá? Então, essa aqui é a EDO que a gente tem que resolver, tá? E essa aqui é a condição, né, que vai nos dizer qual solução geral que eu tô, qual das soluções, né, da solução geral que eu vou usar para resolver o PVI, tá? Então, a primeira ideia é o seguinte: você vai ter que encontrar a sua solução geral da sua EDO e depois a gente encontra a solução particular, tá? Como eu falei, né, em termos geométricos, você está olhando dentre as soluções aquela cujo gráfico, né, passa no ponto x0 y0, tá? Por exemplo, ó, a gente viu na aula passada que y igual a c vezes exponencial de x, onde c é uma constante arbitrária, é uma solução dessa EDO, né? Ó, bom, com efeito, ó, pra quem não lembra. Deriva y, aquela solução lá. Então é a derivada de c vezes exponencial de x. Constante sai para fora da derivada, né? Então a gente tem que derivar exponencial de x. Derivada exponencial de x em relação a x é ela própria, né? Só que c vezes exponencial de x é a própria y, tá? Então y igual a c vezes exponencial de x é uma família, um parâmetro, né? Ou seja, é uma solução geral dessa EDO aqui, ó. Essa EDO tem ordem 1, né? A solução geral vai ter uma variável livre, né? Que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então isso aqui é a solução geral. Mas, por exemplo, se eu quiser a solução que satisfaça isso aqui, ó, y0 igual a 3, ou seja, lá na definição, meu x0 vale 0, meu y0 vale 3, ou seja, eu quero aquela solução cujo gráfico dela passa no ponto 0,3. Então a gente vem na solução geral e substitui o 0, é o x, né, e substitui o y por 3, né? Então, ó, a solução geral que a gente tem é essa aqui, ó, y igual a c vezes exponencial de x. Então, troca. A gente quer y de 0 igual a 3. Então, calcula essa y no 0. Eu quero que dê 3. Só que c exponencial de 0 é 1, né? Então, a gente vai encontrar aqui o valor da constante 3. Então, qual é a solução desse PVI? É quando a constante c vale 3, ou seja, é 3 vezes exponencial de x. Você vai na sua solução geral que você tinha e troca, né, a constante que você encontrou pelo valor que você deduziu aqui, tá? Então essa aqui, ó, é a solução geral, é uma, né, desse problema de valor inicial aqui, ó. Y igual a y, tal, sujeito a y de 0 igual a 3. Mas agora se a restrição fosse outra, fosse por exemplo, y de 1 igual a 3. Como assim encontrar? Mesma coisa.
sabe que y' é c vezes exponencial de x. C é uma constante, só que a gente quer que o valor do y no 1 seja igual a 3. Perdão, aqui é y, né? Então a gente quer que 3 seja c vezes exponencial de 1. Ou seja, c é 3 dividido pelo exponencial. Ou ainda, igual eu escrevi ali, c é 3 vezes o inverso da exponencial. Então, aqui é igual, tá? Vou apagar para não confundir aqui. Igual tá aqui, ó. Tá? Então, qual é a solução particular aí desse PVI aqui? Você vai na solução geral que a gente encontrou, né? Que é essa aqui. E substitui a constante por 3 vezes exponencial de menos 1. Ou seja, essa aqui é uma solução particular, né? É a solução desse PVI. Bom, pessoal, agora vamos analisar o seguinte problema. Suponha que eu tenho um problema de valor inicial, tá? Eu quero garantir condições suficientes que me garantam que esse PVI tem solução. E se eu conseguir garantir que ele tem solução, será que eu consigo garantir que essa solução é única? Tá? Será que a gente consegue colocar algumas hipóteses ali sobre as funções, né? Sobre as soluções, sobre a y, sobre a f, de modo que o PVI tenha solução e a solução seja única? Tá? Então esse teorema que a gente vai ver faz parte de uma classe de teoremas que a gente chama de teoremas de existência e unicidade. Tá? Então, nesse caso aqui a gente vai ver para EDO de primeira ordem. Tá? Vamos lá. Então a ideia é o seguinte: dada uma EDO de primeira ordem, será que existe uma solução dessa EDO cujo gráfico passa pelo ponto de 0, y0? Se existir a solução, ela é única. Tá? Quais condições eu tenho que colocar sobre a função f para garantir isso? Tá? Então nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, essa EDO aqui, ó, ela vai ter duas soluções. Essa EDO não, perdão, esse PVI vai ter duas soluções. É a solução nula e essa função aqui, ó, y igual a x à quarta dividido por 16. Tá? Então vamos lá. Vamos testar aqui. Que isso aqui é a solução do PVI é bem simples, né? Que é a função nula, não tem segredo. Ó, eu quero que y' seja igual a x vezes y elevado a meio. Só que y' é a derivada de zero, que é zero. A derivada de constante é zero, né? Agora x vezes y elevado a meio, isso para qualquer x que você escolha, o y dele vale zero. Então fica x vezes zero elevado a meio. A raiz quadrada de zero é zero, né? Isso aqui vai dar x vezes zero, que é zero. Então vale, né? Y' é igual a zero, que é igual a y, né? Então, perdão, aqui que é zero mesmo. Então, ó, y' é zero, né? Que é igual a x vezes y elevado a meio, tá? E é claro que y de zero é igual a zero, né? E não, assim, é claro que essa solução avaliada no zero é zero. Logo, y igual a zero é uma solução desse PVI, tá? Desse PVI aqui. Vamos testar outra função agora. Agora a função é y igual a x à quarta dividido por 16. Vamos lá, a gente quer que y' seja x vezes y
elevado a meio. Vamos lá. A derivada de y, isso é a mesma coisa que a derivada de x à quarta dividido por 16. Né? Esse 1/16 avos, que é constante, posso colocar para fora da derivada, tá? Então vai ficar 1/16 avos que multiplica a derivada de x à quarta. Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. É, 16 dividido por 4 é 4, né? Então isso aqui vai dar x à quarta, x ao cubo dividido por 4. Agora para o outro lado, vamos calcular nessa solução x vezes y elevado a meio. Agora x vezes y elevado a meio, mesma coisa que x vezes x à quarta dividido por 16 elevado a meio. Vou pegar esse aqui elevar a meio, essa fração elevada a meio, mesma coisa que fazer x à quarta elevado a meio vezes 16 elevado a meio. X à quarta elevado a meio, mesma coisa que x elevado a 4 meios, que é x ao quadrado. 16 elevado a meio, mesma coisa que raiz quadrada de 16, que é 4, né? Ou seja, x vezes x ao quadrado a x ao cubo dividido por 4. Então, ó, deu o mesmo valor, não? Então a gente pode concluir que essa solução também satisfaz, né? Y' igual a x vezes y elevado a meio. Tá? Agora substitui aqui no zero. Calcula y de zero nesse caso. Isso é 0 à quarta dividido por 16. Que dá 0. Né? Então, essa função azul aqui, ó, ela é solução da CDO que satisfaz essa igualdade aqui. Então ela é uma solução também desse problema de valor inicial. Tá? Portanto, y igual a x à quarta dividido por 16 é a solução do PVI dado. Então o que está acontecendo aqui nesse exemplo? Nós temos um problema de valor inicial que possui duas soluções distintas, tá? O ideal é que, na verdade, o problema de valor inicial dado tem uma única solução. Tem a solução e seja única, né? E se tiver, como que a gente encontra? Tá? Esse teorema a gente vai ver então agora, devido a esse letra de Picard, tá? E a gente aplica ele da seguinte forma. Suponho que eu quero resolver esse PVI aqui, ó. Tá? Para uma EDO de primeira ordem. Então, aqui a condição, né, a restrição é que a solução tem que satisfazer y de x0 igual a y0. Então, se eu tiver um retângulo no plano que contenha no seu interior ponto x0 e y0, tá? Então, um retângulo, digamos aqui, todos os pontos x e y no plano, em que x varia de a a b e o y de c a d, ou seja, é o cartesiano do intervalo fechado AB pelo intervalo fechado CD, tá? Então, se existe um retângulo que contenha esse ponto x0 e y0 no seu interior e as funções f, quem é essa f? É a f que aparece na sua EDO. E a derivada parcial de f em relação a y, se essas duas funções, tá, forem contínuas nesse retângulo, então existe um intervalo i com centro no ponto x0 e uma única solução desse PVI. Ou seja, vai ter um intervalo i que contém x0 e uma função com domínio i
tal que ela é uma solução dessa EDO aqui. E ela satisfaz isso. Y de x0 é y0. Existe é única, tá? Então, ó, existe e é única essa função. Tá? A gente não vai ver a demonstração, tá? Foge um pouco do que a gente quer fazer aqui. Por que esse resultado é bom? Ele é forte. Porque dada uma EDO de primeira ordem, tá? Se você conseguir provar que essa função f aqui, tá, a EDO é dada, então você vai ter que, se ela foi de primeira ordem, você vai conseguir isolar, né? Escrever ela como y' igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é a sua função f, tá? Se essa função f for contínua em algum retângulo que tenha o ponto x0 e y0 no seu intervalo, no seu interior, perdão. Note que essa f é uma função de duas variáveis, tá? Então eu posso derivar ela parcialmente em relação a y. E se essa derivada parcial em relação a y também for contínua nesse retângulo, então esse problema inercial tem solução única em algum intervalo real, tá? Que tem contexto de zero, claro, né? Tá? Por que isso é importante? Porque verificar que funções são contínuas é algo que a gente aprendeu lá em cálculo 2, né? Fica mais... Usando lá os critérios de continuidade que a gente viu lá em cálculo 2, fica, digamos assim, entre aspas, mais fácil, né? Fica fácil de verificar se um PVI tem solução única ou não, tá? Em geral, tá, encontrar esse intervalo não é tão fácil, tá? Geralmente, você vai ter que resolver a sua EDO, tá? Ou seja, a gente vai encontrar o intervalo depois de se resolver EDO, tá? Bom, a gente vai ver alguns exemplos agora, ó. Lá no exemplo 2, a gente viu esse PVI, né? Nós mostramos que ele tem duas soluções. Que é a solução... são essas aqui, ó. Y igual a 0, né? E y igual a x a quarta dividido por 16. Então, o teorema da existência em unicidade não se aplica a esse PVI. Por quê? Olha só, esse PVI, no caso aqui, ó, y, a derivada de y, né, é igual a fxy. Essa aqui é minha f de xy. Essa função aqui, se eu pegar ela e derivar em relação a y, né, vai ficar x vezes a derivada de y elevado a meio. Então, a ideia é derivar y elevado a meio em relação a y, tá? Você trata x como constante, né? No final vai dar essa função aqui. Del f del y é x dividido por 2y elevado a meio. Essas duas funções, se você olhar essa de baixo, essa del f del y, ela é uma função racional, né? Que é o quociente de dois polinômios. Então ela é contínua nos pontos que não zeram o denominador. Como tem um y elevado a meio aqui, isso aqui é a raiz de y, né? Para ser contínua, y tem que ser positivo, tá? Então, essa função aqui, essas duas funções são contínuas para aqueles valores x e y tais que y é positivo, tá? Ou seja, elas são contínuas no semiplano superior y positivo. Então não existe nenhum retângulo tal que essas duas funções sejam contínuas, de modo que esse retângulo contenha o ponto x0, ponto 00, tá? Porque essas funções são contínuas para y positivo, tá? Então, ó, eu tenho o plano x e y, o 00 está aqui, né, na origem. A função só é contínua acima da reta x, do eixo x aqui. Então não tem nenhum retângulo, qualquer retângulo que contenha a origem, a função vai ter uma parte, não vai ser contínua nesse retângulo, em alguma parte dele, tá? Então por isso que a gente não aplica, não consegue, tem que esse PVI não tem uma única solução,
tá? Agora, por exemplo, se a sua condição aqui, ó, fosse, por exemplo, que o y0 fosse igual a 1, aí eu conseguiria um retângulo contendo ponto 0, 1, tá? De modo que essas funções seriam contínuas no 0, 1. Tá? Porque essas funções são contínuas sempre para todo ponto y em que y é positivo. Tá? Aí sim você garantiria a unicidade da solução. Então nesse caso não tem a unicidade da solução, que as derivadas aqui não são contínuas. Essa derivada aqui, por exemplo, não é contínua para o valor no ponto 0, 0. Tá? Na verdade, ele é contínuo em todo ponto x, y, tal que y é positivo. Lá no exemplo 1, a gente estudou esse PVI aqui, ó. A gente chegou nessa solução aqui. Y igual a 3 vezes exponencial de x. A solução geral da EDO é y igual a c vezes exponencial de x, né? Quando eu coloco a condição inicial y0 igual a 3, você vai ter a solução particular do PVI, né? Y igual a 3 vezes exponencial de x. Nesse caso, a nossa fxy é y, tá? Essa função é contínua em todo o plano, né? Todo R2. E quando ele faz a derivada parcial dessa função em relação a y, vai ficar a derivada de y em relação a y é 1. A função constante é contínua, né, em todo o plano. Então essas duas funções são contínuas em todo o plano xy, em todo R2. Tá? Ou seja, esse PVI tem solução única. Na verdade, para qualquer valor que eu coloque aqui, ó, vou obter um PVI que tem solução única. Tá? Um outro exemplo aí. Essa EDO aqui, ó. Depois a gente vai analisar esse PVI. Pega essa EDO aqui. Tem um problema a resolver ela que a gente não consegue. Por resolver ela fazendo derivação, integração, tá? O que a gente vai conseguir para resolver, não é EDO, né? Um PVI associado a ela, é usar métodos numéricos, tá? Tipo cálculo numérico. Tá? Mas se você olhar essa função não, né? Nessa EDO, a minha fxy é a função x quadrado mais y ao quadrado. Essa função é contínua em todo o plano. Para qualquer ponto xy, a fxy é contínua, porque é um polinômio. Função polinomial contínua em todo R2, tá? Se eu derivo essa f em relação a y, vou obter a função 2y, também é um polinômio. Também é contínua em todo R2, em todo o plano, xy. Tá? Então, para qualquer condição inicial que eu coloque, né? Y de x0 igual a y0, você vai ter um problema valor inicial que tem uma única solução. Por exemplo, isso aqui. Esse PVI, ele tem uma solução única, porque essa função f aqui, ó, ela é contínua. Se eu derivar ela em relação a y, vou obter uma função contínua em todo R2. Tá? Então, qualquer retângulo contém um ponto 0, 1, a função e a sua derivada parcial em relação a y vão ser contínuas nesse retângulo. Então, como eu falei, a gente consegue resolvê-lo, tá? Usando, como ele falou aqui, ó, em termos de funções elementares. Então, a gente consegue identificar que a solução existe, tá? Só que não consegue expressá-la. Por que eu sei que a solução existe? Porque esse PVI se encaixa nas condições desse teorema. Satisfaz as hipóteses. Então, a tese é verdadeira. Qual é a tese? Existe uma única solução. Existe solução e é única para esse PVI. Tá? Então, já começa aqui. O pessoal que quando vai para um mestrado, doutorado, às vezes vai para uma área chamada EDP, que estuda as equações diferenciais. Tem a parte da EDO, né, que a gente está estudando a parte meio que introdutória da EDO, né? As equações diferenciais ordinárias, tem as equações diferenciais parciais que eu falei na primeira aula,
que a gente não vai estudar aqui, né? Mas em EDP é feito muito isso. É dada uma equação, você quer decidir. Será que existe solução para essa EDP? Para uma equação diferencial parcial? O que acontece? Muitas vezes ela tem solução. Isso acontece mais em EDP, tá? Ela tem solução, mas você não consegue exibir ela, calcular, tá? Então aqui em EDO pode acontecer a mesma coisa, tá? Então é diferente, tá? Você saber que existe uma solução para a equação, de conseguir exibir, mostrar a solução, tá? Encontrar a solução é diferente de mostrar que existe solução. Então, como nesse caso, pode acontecer de eu conseguir provar que existe solução, mas não conseguir encontrá-la, tá? É claro, se eu encontrar a solução do PVI, né? Eu mostrei que existe solução, porque eu encontrei, tá? Esse teorema ele nos dá condições suficientes para garantir que existe uma solução e ela é única, tá? A condição é que existe um retângulo contendo ponto x0, y0, né, tal que a f e a derivada parcial de f em relação a y, essas duas funções são contínuas nesse retângulo. Isso garante, então, que o PVI tem solução. Agora o que acontece? Pode acontecer de eu ter um PVI tal que a f não satisfaz essas duas condições. Ou a f ou a sua derivada parcial em relação a y não é contínua em algum retângulo contendo o ponto x0 e y0, tá? E mesmo assim, o seu PVI pode ter solução, tá? Então, quando as hipóteses não são satisfeitas, então seu PVI pode ter solução e pode não ter. E quando ele ter solução, pode ter mais de uma ou pode ter só uma, tá? Bom, a aula de hoje então, a gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a ver alguns métodos para resolver EDOs, tá? A gente vai começar com um bem simples, que remete lá ao teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1, tá? Então, nessa parte do curso a gente vai ficar algum tempo aí estudando métodos para encontrar solução geral de EDO de primeira ordem, tá? Ok? Até lá então, gente.